muito mais longe como estamos Dom chegando. Leandro, Né? essa sua fala é perfeita para eu acrescentar uma reflexão. Sim. Quero ver que tipo de consideração vem de cada um de vocês aqui para isso. A gente tenta imaginar como seria Jesus hoje usando a internet. Um pouco difícil essa imaginação, né? Jesus, algum santo, alguma coisa assim, usando a internet. Talvez algum santo, a gente tem santos nos últimos séculos recentes, com a internet acontecendo, e dá para poder visualizar. Mas Jesus é um pouco mais difícil. Qual que é a reflexão? Jesus, no tempo dele, tinha disponível o recurso da escrita, mas ele escolheu não usá-lo. Coube aos seus discípulos usar o recurso da escrita por ele. Ele, no nosso tempo, teria disponível o recurso da internet, o recurso da vida virtual, online, etc. Será que ele realmente usaria, ou ele faria como quando esteve na Terra e não usaria como não usou da escrita, e caberia aos seus discípulos fazer esse uso? É complicado. Olha, joguei a bomba na mesa e saí correndo. Eu coloco, a resposta a sua questão está no livro, né? Eu penso que aqueles 2 discípulos que João Batista indicou, eis o Cordeiro de Deus, que eram João e Tiago, né? Não, era André e Tiago. João e André, porque João chamou seu irmão Tiago e André chamou seu irmão Pedro. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus. Eles foram, a primeira pergunta que eles fizeram, mestre, onde moras? Por quê? Porque naquele tempo a pessoa era conhecida por onde ela namorava, onde ela vivia, qual é a sua terra. Eu acho que hoje, se eles encontrassem Jesus, o João Batista falar, esse é o cara, vai atrás dele. Ele chegaria e falar, Jesus, qual é o teu WhatsApp? Ou o e-mail. Dá o seu e-mail, dá o seu Facebook aqui, porque eu quero voltar a estar em contato com você. Né? Eu acho que Jesus utilizou, por exemplo, a barca. Né? Teve um momento que a multidão começou no beira do lago ali, acumulou gente, então Jesus ficou um pouquinho dentro da barca de Pedro, e dali acho que ele conseguiu que o som da sua voz passando pela água, não sei, chegasse a atingir as pessoas, né? Eu acho que Jesus utilizaria, sim. Ele foi, por exemplo, marceneiro. Jesus utilizou as ferramentas da sua época, né? Até no filme do Mel Gibson, há uma cena que eu gosto muito de comentar, que é aquela cena em flashback que aparece Jesus inventando a mesa, lembra? É verdade. Ele parece com Nossa Senhora e tal. E é uma mesa bem trabalhada aquela lá, né? É uma mesa que tem um design assim, tinha que não ser perfeita, não é? Sendo ele. Depois ele tá olhando para ver se os ângulos estão certos. Não é? Do padrão da época, né, Dom Carlos? Depois ele sentou em cima, era uma mesa sólida, né? E a Nossa Senhora brincou, fez alta assim. para necessitar de uma cadeira. Tal, porque é tudo imaginação do autor, evidente, né? Porque eles não utilizavam mesa, isso é verdade. Eles sentavam em almofadas no chão, né? Mas para mim me chamou a atenção isso, que Jesus, ele, ao ser um marceneiro, ele avançou, né? Pelo menos nessa ideia do Mel Gibson, ele avançou na construção de um objeto que seria... Bom, mas isso aqui é imaginação, né? Mas Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não disse, ide e escrever o evangelho, né? Mas eles começaram a escrever precisamente por essa necessidade. Nós vamos passar e nós não podemos deixar de falar para as gerações que chegarem. Vamos deixar escrito o que Jesus falou, né? Aí começou, então, a igreja já começou a utilizar as tecnologias, né? Começaram a escrever nos papiros, lá para as tecnologias da época, para que o evangelho fosse distribuído e levado, né? Ele não escreveu porque sabia que ia escrever, né, sobre ele. Aproveita e comenta pra gente, Priora. Jesus, ele tinha algumas ferramentas disponíveis, mas não utilizou de todas, né? A da escrita ele não utilizou. Você enxergaria ele usando essas ferramentas virtuais? Ou você acha que, por exemplo, ele não teria um perfil e os discípulos é que fariam um perfil para ele?
É complicado. Não, eu acho que ele utilizaria, sim, das ferramentas, mas depende para quê. Eu acho que tem muita coisa que não precisaria, né? Essa que é a questão, né? Que a gente não pode esquecer. Ele é Deus, a né? minha opinião choca um pouco. A minha opinião é o seguinte, ainda bem que Deus não tem tecnologia da informação, porque se eu pedir para o Dom Lema orações, ele garantir que vai rezar amanhã para mim pela missa, eu não tenho que mandar e-mail para ele, não preciso mandar nada. Deus sabe que eu pedi e sabe que ele está rezando. De maneira que essa é uma maravilha. Pois é, então acho que ele utilizaria, sim, mas não da forma que a gente utiliza, né? Claro. Nem para informação, nem para conhecimento. Com certeza não seria curioso, não Não, ia usar mal o tempo, não não ia ter nada disso. Se você me